Voltemos então a falar sobre o cangaço. A Rota do Cangaço, ela tem atraído bastante pessoas que querem conhecer, ficar sabendo da história do cangaço. Uma história controversa que ocorreu há cerca de 9 décadas, digamos, um século passado, o seu final. Supõe-se que haja sido exatamente no ano de 1938, portanto, 84 anos já são decorridos dessa história. Essa questão estava decantando, estava adormecida, e a partir do ano de 1964, ressurge a história do cangaço. Já havia algumas pessoas que estavam estudando o fato, né? Mas do fato real, existem poucas coisas que são comprovadas, né? Por exemplo, o local onde o Virgulino nasceu, existem vários, digamos assim, narrativas, né? Um diz que foi num lugar, outro diz que apontam-se vários lugares para onde foi o nascimento do Virgulino. Sabemos que foi entre Vila Bela, ou atual Serra Talhada, e Floresta do Navio, e ali perto no Riacho, perto do Riacho São Domingos, nas Pedreiras, e onde os pais dele foram morar, mas na verdade o Virgulino não nasceu ali. Ele nasceu no Posto Negro. Aí as pessoas dizem, não, não foi no Posto Negro. O Posto Negro, gente, é o seguinte, é um local que existe lá, bem pertinho de Nazaré do Pico. Eu fui muitas vezes a pé e vou, né? A pé dá mais ou menos dista 2 quilômetros e pouco, não chega a 3 quilômetros de Nazaré do Pico até o Posto Negro. Por que Posto Negro? Porque antes da abolição da escravidão no Brasil, um negro escravo, né, ele caiu no poço, aí então passaram a denominar aquele local de Posto Negro. Portanto, o Lampião não nasceu na casa dos pais, ele nasceu na casa da avó. E resolveram reconstruir a casa nos moldes que era aquela casa antigamente, conforme algumas fotos e pessoas conhecidas que conheceram o local. Bem, mas o que mais nos surpreende é que as pessoas estão querendo resgatar essa história do cangaço, e a dificuldade é muito grande, porque, primeiro, a questão do nascimento do Virgulino, né? Onde foi que ele nasceu realmente, né? Teria que ter documentos, tem uma certidão de nascimento com o nome apenas de Virgulino, certo? Lá no Castelo de Itaurapiranga, em Vila Bela, né? Agora, estão fazendo essa rota do cangaço, aí estão levando as pessoas, grupos, para conhecer o lugar, e levaram num lugar chamado Paranapanema, aliás, Paranatama, né? Que fica perto da Serra do Catimbau, né? Então, aí as pessoas chegam lá, aí se emocionam, se arrepiam. E o interessante é que o primeiro, logo que dá no início do vídeo, né, aí aparece a capa de um processo sumário crime, né? Então, o que significa esse processo? Dizem que a Maria Oliveira passou nesse lugar de Paranatama, né? E lá os cangaceiros foram pegos também, porque houve uma troca de balas, né? Onde o Virgulino passava era assim, mas ninguém tem certeza de quem era um pente de bala de rifle do grupo, mas de quem? Como se pode provar isso? Acreditam que era de alguma pessoa do grupo, e isso daí vai para a história. Outra coisa, disseram que também tem a capa, que capa que a Maria usava, e o punhal da Maria Bonita. A gente sabe que o Virgulino andava com punhal, e dizem que ela tinha um revólver assim pequeno, talvez 38, eu não sei, né? Que era tudo pessoas que viviam matando, e quando chegavam roubavam, assaltavam, né? Praticavam
crimes bárbaros, de estupro, eram violentos demais. Então, esse processo é uma denúncia que ela é manifestamente inepta, vejam só, é inepta, e por faltar algum pressuposto processual ou condição para exercício da ação penal, né, falta justa causa para o exercício da ação penal. Por quê? Porque se os cangaceiros passaram ali e aquela comunidade de Paranatama, eles, digamos, revidaram, também atiraram, porque as pessoas também tinham que se defender daqueles criminosos. Quem é que sabe quem foi que atirou e que feriu essa Maria, a suposta Maria Bonita, que ela nunca soube que era Maria Bonita? Quem é que sabe? Na verdade, se isso ocorreu ali, se foi o grupo, se a Maria foi realmente baleada, quem baleou. É o importante, porque qual foi a bala que atingiu a Maria, né? Por isso, o processo sumário ou sumaríssimo, aqui no caso eles colocaram uma capa de um processo sumário. Então, esse processo, ele é inepto. Por quê? Porque não se pode justificar quem foi que atirou, né? Qual foi a pessoa que atirou e que atingiu a Maria, né? E se fosse, digamos assim, aparecesse aquela pessoa ali, não, foi fulano, o acusado ali, né? Foi ele que atirou, foi a bala, fizeram uma vistoria, a bala partiu da arma dele. Aí esse processo não chegaria a 4 anos, né? Digamos assim, a pena seria no máximo entre 1 e 4 anos. Se não passa dos 4 anos, a pessoa, digamos assim, não vai ser punida, certo? Por quê? Porque é uma coisa praticamente subjetiva, né? Houve quem foi que atirou. Então, são essas questões que as pessoas colocam. Houve processo legal, houve a denúncia, né? Chegou essa denúncia até o juiz, então houve esse processo sumário, né? Que ele vem da Lei 11.719, certo? E essa pessoa que provavelmente ninguém sabe quem foi que atirou na Maria, então quem vai ser quem que vai responder por isso, né? É a mesma coisa que a suposta morte do Virgulino, a morte do Virgulino, quem foi que matou o Virgulino. Por isso não se emitiu a certidão de óbito nem do Virgulino e nem da suposta Maria Oliveira. Por quê? Porque não houve o acusado. Quem foi que matou? Quem foi que deu o tiro, né? Então, fica assim, essa história fica cheia de fantasias. E o mais interessante é que o jovem, um rapaz, assim, eu creio que ele não tenha, se muito tiver, tenha 30 anos de idade, ele contando a história que já ouviu dos avós, dos bisavós, gente, e chorando copiosamente, porque houve aquela chacina ali, tudo. Gente, o que mais Virgulino fazia, praticava, e os cangaceiros, eram crimes bárbaros. Agora, chorar por uma coisa que não viu, que não sabe se foi verdade, aí é para a gente ficar realmente, né, assim, de queixo caído, né? Isso é realmente. Agora, tem gente que vende essas matérias, digamos assim, fantasiosas, narrativas, né? E que atrai muita gente, viu, gente? Vai muita gente para essa rota do cangaço, podendo ganhar mais tempo e ir até Garanhuns, a cidade maravilhosa como é Garanhuns, para conhecer, estar naquele clima delicioso, hotéis maravilhosos, podendo vir aqui em Olinda, vir conhecer as nossas praias de Boa Viagem, aí vão para aqueles lugares para se arrepiar e ficar chorando por uma coisa que não viu e não tem certeza se ocorreu daquela forma. E nem prova que essa capa foi da Maria. Como tinha outras cangaceiras, quem é que sabe de quem era aquela capa? Quem é que sabe de quem era esse punhal? Gente, a história do cangaço é para fazer você realmente ficar
E pensando, né, quem é que é mais bobo, né? E o sabido que faz, que ganha dinheiro com essas histórias de levar o povo até aquelas casas derruídas, casas de taipa. Sim, por sinal, esse museu que fizeram lá, né, vou repetir o nome, Paranatama, a gente vê que é de tijolo de 8 furos, coisa nova, recente. Não existe uma peça da época, a não ser esse tal de pente, de bala, de rifle, que supostamente, né, foi do Virgulino, foi de alguém do grupo, e a tal da capa e o punhal da Maria. Quantos punhais a Maria levava? Porque dizem que já tem punhal ela no museu em Maceió. Vamos parar por aqui, porque o negócio realmente é estarrecedor.